Olá, turma. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Nivaldo e hoje iremos aprender sobre os estados físicos da matéria. A gente já pode começar a se perguntar quais são e quantos são os estados físicos da matéria. Na aula passada, nós estudamos o que é matéria, qual a sua relação com o corpo, com o objeto, e vimos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas quais são esses estados, que precisam ser estudados e quantos são? Vocês vão ver que a gente, a todo momento, no dia a dia, encontramos diferentes estados físicos em que podemos encontrar a matéria. Então, em relação a esses estados físicos da matéria, existem três estados com destaque, que precisam ser destacados e estudados, que são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá certo? Então, iremos entender e ver exemplos de cada um desses estados e como é que se comporta as moléculas, as partículas em cada um desses estados em que se encontra essa matéria. Então aí vocês podem ver uma imagem, tá certo? Em que encontramos nessa mesma imagem, visualmente, a olho nu, macroscopicamente, assim chamado, conseguimos visualizar, por exemplo, a água no lago. Então a água em estado líquido, tá certo? E vocês conseguem visualizar também a neve e o gelo. Então, a neve e o gelo são encontrados em estado sólido. Então, nessa mesma imagem, conseguimos identificar a água no estado líquido, no lago, e o gelo e a neve em estado sólido. O estado gasoso, de vapor, também está presente aí, só que não conseguimos visualizar aos nossos olhos, a olho nu, assim chamamos, porque o vapor ele não é visível, dessa maneira, mas está presente, estava presente quando essa fotografia, quando essa imagem, ela foi registrada, tá certo? Então, só para a gente entender um pouco o quanto está relacionado, esses estados físicos estão relacionados. Nesse caso dessa imagem, a gente está se referindo à água enquanto matéria e os estados físicos que podemos identificar. E aí, em relação a esses estados físicos, falando inicialmente do estado sólido, por exemplo, um pedaço de mármore ou uma barra de ferro, são exemplos de estados físicos da matéria. A barra de ferro, o pedaço de mármore. Se a gente observar até por essas imagens, vamos verificar que a gente tem forma e volume definidos, tá certo? Então não vai ser fácil, modificar o formato do mármore se simplesmente pressionarmos com nossas mãos, tá certo? Então no estado sólido o formato é bastante definido, tá? Já no estado líquido, por exemplo, a água, ela vai apresentar volume definido, mas a sua forma ela vai variar. De que maneira? A forma da água, vai variar de acordo com o formato do recipiente que ocupa. Então aí vocês estão visualizando imagens, por exemplo, de água no copo, de água na garrafa, de água num balde, tá certo? Saindo da torneira. Então observem que, apesar da água ela ter volume definido, em relação à sua forma, ela vai apresentar variações. Por quê? Porque o formato, que ela vai ocupar vai depender do recipiente em que ela está inserida, em que ela vai ocupar esse recipiente. Então, se é um balde, a água vai ter uma forma, um formato do balde, vai ocupar todo o balde. Se é uma garrafa, a água vai ocupar todo o espaço da garrafa, tá certo? Então, ela no estado líquido há um volume definido, mas a forma ela é bastante variável, tá certo? E por fim, os gases, o estado gasoso, por exemplo, o ar atmosférico não tem forma nem volume definido, tá? Um gás ele ocupa todo o volume, no caso de um determinado gás que vai ocupar um determinado recipiente, ele vai ocupar todo o volume daquele recipiente. E aí tem uma imagem de um balão, Então, no interior desse balão, todo essa parte do balão é ocupada por moléculas de gases, tá?
Então ocupa todo o espaço. Então logo os gases eles não vão apresentar nem volume nem forma definida, tá? Se formos estudar de maneira mais detalhada a nível microscópico, ou seja, que os nossos olhos não conseguem visualizar sem o auxílio de um equipamento específico, a gente vai encontrar ainda mais detalhes em cada um desses estados, no sólido, no líquido e no gasoso, em relação às partículas que fazem parte da matéria. Então, no estado sólido, as partículas, de maneira geral, elas vão estar muito próximas uma das outras. Por quê? Porque existe uma grande força de atração entre essas partículas, tá certo? Então, aí vocês estão visualizando uma imagem, uma representação de modelo de organização das partículas que formam um sólido, que é o cobre, tá certo? Então, observe que essa imagem, essas partículas, tá? Elas não são visíveis a olho nu, tá? É um aumento aqui para a gente entender como é que funciona microscopicamente, tá certo? Então, as partículas que formam o material em estado sólido não podem se movimentar. Elas apenas vibram em uma posição fixa. Isso explica porque os sólidos não mudam de forma com facilidade, como acontece com os líquidos e com os gases, tá? Então, essa explicação de que essas partículas elas não podem se movimentar, elas estão numa posição fixa, né, diferente do que acontece nos líquidos e nos gases, faz com que o formato da matéria, né, em estado sólido seja mais fixo de fato, né, já que não pode se movimentar. Apenas vai vibrar em resposta, né, às particularidades daquele material. E em relação ao estado líquido, as partículas elas vão se movimentar mais livremente quando comparadas ao estado sólido, tá? Então elas vão deslizar umas sobre as outras, tá? Essa fluidez, né, essa movimentação mais livre, né, das partículas no estado líquido permite que os líquidos eles assumam, né, formatos variados. Então a gente está vendo nessa imagem uma representação de modelo da organização das partículas, né, em um líquido, que no caso é a água. Então observem que a água ela vai ocupar, como eu dizia anteriormente, todo o espaço do recipiente, vai adquirir o mesmo formato. Nesse caso, a água ela assume o formato do copo, tá? Agora, as moléculas não são visíveis a olho nu, tá? Essas moléculas aqui, ó, essas moléculas que estão sendo detalhadas, é uma ampliação, tá? Um desenho ilustrativo apenas para a gente entender a composição da água, que cada uma dessas estruturas são moléculas, né? Moléculas de água que juntas formam toda a água que visualizamos a olho nu, certo? Então, em resumo, no estado líquido, há mais movimento das partículas, né, quando comparado ao estado sólido. E no estado gasoso, as partículas elas se movimentam ainda mais livremente, muito mais do que no estado líquido, tá? Com isso, elas vão ficando mais distantes umas das outras do que as partículas de um sólido ou de um líquido. Por isso, um gás não tem forma e volumes definidos e pode ser comprimido e expandido. Isto é, seu volume pode variar com aumento ou a diminuição da pressão sobre ele, tá? Então, aí a gente tem uma representação de modelo das partículas do gás, tá? Então, vejam que essas partículas, né, elas vão ocupar todo o espaço, né? Se tiver mais espaço ou se tiver menos espaço, tá? Essas partículas elas ficam cada vez mais próximas quando o gás é comprimido em um volume menor, tá certo? Então, o espaço entre as partículas nos sólidos e nos líquidos é bem menor que nos gases. Por isso, é muito mais fácil comprimir um gás do que um sólido ou um líquido, tá certo? Então, veja o quanto no estado gasoso as partículas elas se movimentam de maneira muito livres, muito mais livres do que no estado líquido e
no sólido que não tem movimentação, tá certo? Então, entendemos o que é o estado sólido, líquido e gasoso. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o calor, né? E essa influência do calor nas mudanças de estado físico, tá? Então, quando se fornece energia na forma de calor a um determinado corpo, as partículas que existem nesse corpo, elas começam a se movimentar de maneira mais rápida, tá certo? Pois o que é que vai acontecer? Vai passar a ter mais energia. E é essa agitação das partículas que determina a temperatura de um corpo. Então, vocês conseguem visualizar aí nesse esquema, né, a representação de modelos de partículas no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, observe que no estado sólido, estado líquido e estado gasoso, muda, né, a movimentação das partículas conforme aumenta a temperatura, tá certo? Então, esse aumento da temperatura vai ser determinante, né, no processo, né, de mudanças de estado, né, do estado físico da matéria. E aí falamos um pouco sobre a água, né, o comportamento da água durante as mudanças de estados físicos. Ao contrário do que ocorre com a maioria dos materiais, a água aumenta de volume na mudança de estado líquido para o sólido. Tá? Então, por exemplo, uma água líquida colocada em uma garrafa, ela ocupa um determinado, se colocar em uma garrafa cheia, ela vai ocupar aquele espaço da garrafa. Se colocar essa garrafa, né, com água líquida no congelador da geladeira, o que vai acontecer? Se a gente observar depois de um determinado tempo, o espaço ocupado ali, né, no estado sólido, que é o gelo, vai ser maior do que no estado líquido. Ou seja, a garrafa que se colocou no congelador com um determinado volume de água, quando ela passar para o estado sólido, ela vai ter um volume ainda maior. Né? Tanto é que tem garrafas que explodem, garrafas que, se tiver sem a tampa, o que vai acontecer? Fica o gelo, né, fica na superfície, né, indicando que a água ela aumenta de volume durante a mudança de estado líquido para o sólido. E nesse processo, vou falar um pouco sobre as mudanças de estado físico que ocorrem na água, tá bom? Então, vocês estão vendo aí um esquema ilustrativo que dá para a gente compreender bem, né, como é que funciona as mudanças de estados. Então, a gente falou sobre o estado sólido da água, tá? Que é o gelo, por exemplo. O estado líquido e o vapor de água, tá certo? Então, para passar de um estado físico desse para o outro, vai receber nomes específicos. Então, por exemplo, a passagem da água sólida, no caso do gelo, para o estado líquido, para se transformar em água líquida, ocorre um processo aqui chamado de fusão, que nada mais é que a mudança do estado sólido para o estado líquido. Já quando ocorre, né, a mudança do estado líquido para o estado de vapor de água, né, o estado gasoso, é um processo chamado de vaporização, que a vaporização consiste na mudança do estado líquido para o estado gasoso. Observe que tanto a fusão quanto a vaporização, elas acontecem com a influência do aumento da temperatura, tá? Então, se tem gelo, é preciso que ocorra um aumento da temperatura para se transformar em água líquida, né, durante o processo de fusão, e da água líquida para passar para o estado de vapor, estado de gás, gasoso, ou seja, passar pelo processo de vaporização. Para que ocorra esse processo, é necessário também que ocorra o aumento da temperatura, tá certo? Ainda em relação a esse aumento da temperatura, a água ela pode passar diretamente do estado sólido para o estado de vapor, estado gasoso, tá certo? Que é um processo chamado de sublimação, que nada mais é que a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, tá certo?
Isso acontece, minha gente, por exemplo, a sublimação do estado sólido, que é o processo, né? A mudança do estado sólido para o estado de vapor, para o estado gasoso, isso é muito observado, né? Por exemplo, no gelo seco, tá certo? Então, o gelo seco é um exemplo de matéria formada, né? De matéria formada a partir da sublimação do estado sólido para o estado gasoso, no caso da água. E também temos aqui, agora, quando ocorre a diminuição da temperatura. Vamos ver quais os processos que acontecem, tá certo? Então, do estado gasoso, vapor de água, para que esse vapor ele passe para um estado líquido, tá? Ocorre um processo chamado de condensação, que nada mais é que a mudança do estado gasoso para o estado líquido, tá certo? Então, condensação vai do estado gasoso para o estado líquido, tá? E a água líquida, ela também pode passar desse estado líquido para o estado sólido, que é a água sólida, que é o gelo, tá certo? Então, esse processo é conhecido como solidificação, que nada mais é que a mudança do estado líquido, tá, para o estado sólido. Aqui ainda temos um outro processo, né, que também é sublimação, chamado de sublimação ou ressublimação, tá? Que é a passagem direta do estado de vapor para o estado sólido. Tá? Então, o vapor da água ele se transforma em gelo diretamente, sem passar pelo estado líquido. Tá? Então, essa ressublimação, tá, é a mudança do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Tá? Alguns exemplos desse processo de ressublimação consiste na geada, né, na formação do granizo. Tá? São exemplos de processos que ocorrem, que são formados, né, durante essa passagem do estado de vapor gasoso para o estado sólido, que é o gelo. Bom, pessoal, esse é o conteúdo da aula de hoje, né? Então, aí estão as referências que eu utilizei para elaborar essa aula, tá? Do livro Telares e o Araribá, tá? Ambos do 9º ano. Eu desejo bons estudos para vocês, né? Fiquem atentos para a atividade referente a essa videoaula, respondam e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato durante nossas aulas. Bons estudos, um abraço virtual e até nossa próxima aula.